Qual foi o assalto mais engraçado que você já sofreu? Um dia, quando eu era criança, 9 anos mais ou menos, estava em frente ao portão da escola esperando pelo meu pai, que ficou de me buscar. Ele se atrasou e a escola fechou. Tive que ficar esperando do lado de fora. Algum tempo depois, eu estava olhando minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Quando dois caras bem mais velhos, uns 18 anos, apareceram dizendo que queriam trocar cartas. Mesmo criança, percebi a treta, mas não podia fazer nada. Eventualmente, um deles pediu para ver minhas cartas, e eu as mostrei nas minhas mãos. Foi quando ele puxou um tanto e fugiu rapidamente de bicicleta. Eu, como uma boa criança, fiz o óbvio. Comecei a chorar loucamente. Meu choro atraiu 3 carros diferentes. Os motoristas perguntaram o que havia acontecido. Eu balbuciei o roubo e eles partiram na direção que eu apontei. 5 minutos depois, os 2 caras apareceram escoltados pelos carros. Eles me pediram desculpas, falaram que era brincadeira e devolveram as cartas. Acabei lucrando porque no monte que eles me entregaram havia outras cartas que não eram minhas, provavelmente de outros roubos. Foi emocionante. Eu sofri uma tentativa de assalto um pouco bizarra. Eu estava indo embora do trabalho, andando numa rua um pouco deserta, porém super tranquila. Tenham em mente que isso é em Piraí, interior do Rio de Janeiro, local onde eu nunca me preocupei andando na rua. Eu estava ouvindo música e vi um sujeito um tanto quanto diferente vindo na minha direção, mas não dei muita atenção. Eis que quando ele chega perto de mim, ele pula pro meu lado com uma mão embaixo do casaco e anuncia o assalto. Logo após, ele tira a mão do casaco, sem nada na mão. Ele estava fazendo uma arma com a mão. Na hora do susto, eu empurrei ele e saí correndo. Dei umas 3 passadas e parei pensando, como assim? Ele tá fazendo uma arma com a mão. Olhei pra trás, ele estava parado me olhando. Eu fiz um sinal com o ombro, indagando, que porra é essa? Ele me olhou, abriu um sorriso e saiu andando tranquilo com uma cara de, pelo menos eu tentei. E eu fiquei lá, parado no meio da rua, tentando entender que situação bizarra tinha acabado de acontecer. Minha irmã e um amigo dela estavam chapados. Estavam indo para um outro prédio da universidade, que fica a uns 3 quilômetros de distância do campus. Era noite e eles estavam a pé. Chegou um maluco de bicicleta para assaltar eles. Eles demoraram a entender e enrolaram o cara. Passou a polícia, o cara deu um beijo na minha irmã e saiu correndo. Ou seja, o cara roubou um beijo da minha irmã. Essa foi em 2011. Eu estava indo passar um tempo na casa do meu irmão. Tinha uma bolsa com roupas e uma mochila com meu notebook, Wii, 3DS e um PSP emprestado. No meu bolso eu tinha um smartphone e um telefone de R$ 50 que eu tinha acabado de comprar para colocar outro SIM card, porque na casa do meu irmão minha operadora não pegava sinal. Eu não conhecia o lugar direito e acabei descendo do ônibus umas 3 paradas antes do que precisava. Aí segui caminhando pela rua até que uma moto com 2 pessoas parou do meu lado. Inocentemente pensei que queriam só informações. Aí até cheguei mais perto, quando o cara de trás desceu e pediu meu celular, dizendo estar armado. Provavelmente não estava. Meti a mão no bolso, tirei o fone de ouvido que estava conectado ao smartphone. Eu estava ouvindo música, e peguei o celular barato com a mão e entreguei ao ladrão. Ele voltou em direção à moto e o outro cara disse, pega a mochila também. O cara se voltou para mim e eu falei, na mochila só tem roupa. Ele acreditou, subiu na moto e foram embora. Meu tio foi roubado na rua da casa dele. Ouvia música num fone que custou umas 250 pilas, parecido com o da Motorola. O bandido achou que era bem ruinzinho o fone, uma vez que não o roubou. Pediu apenas o celular pensando que era um celular top de linha. Lascou-se. Era um celular velho que ele tinha e nem era Android. Usava apenas na rua para ouvir música e evitar assaltos. Pois bem, o ladrão roubou. Mas, para azar dele, um policial passou bem na frente do meu tio alguns segundos depois. Deu um grito de ladrão e a polícia o capturou. Moral da história: o cara foi preso por um celular pior que aqueles usados nos anos 90. Por isso, crianças, estudem. Estudava no Cefet, no centro da cidade, no ensino médio, e o 3º ano era obrigatório ser de noite naquela época. Tava indo para casa às 23 horas, andando até o ponto de ônibus, que eram uns 10 minutos de caminhada da escola até a parada onde meu ônibus passava, enquanto ouvia música no MP4, como fazia toda noite. Um cara me para, mostra uma faca e fala, passa o celular. Meu celular tinha quebrado alguns meses antes e eu não tinha dinheiro para consertar e nem comprar um novo. Então eu usava um de flip de 5 anos todo arranhado. O cara fala, tá ouvindo música no quê? Por causa do fone. Meu MP4 tinha tido um problema na bateria alguns dias antes, e o cara que ajeitou esqueceu de aparafusar tudo de volta, daí tinha umas peças soltas.
Tirei o player do bolso com a unha forçando uma das partes soltas, e ele veio quase desmontando. Daí o cara olhou pra mim dos pés à cabeça, lentes dos óculos rachadas, tênis Nike falsificado e rasgado, uniforme do Cefete, que já dava fama de pobre por si só. Tá indo pra onde? Pra parada de ônibus. Depois de alguns segundos sem falar nada, ele disse não fala pra ninguém que me viu aqui, e saiu correndo. Fiquei com a impressão de que ele estava pensando em me dar o dinheiro para pagar o ônibus. Estava eu andando para a aula com uns 16 anos, quando em um dos quarteirões menos movimentados um moleque mais novo que eu me fala me dá R$1. Eu achei que era só um pedinte e respondi desculpa, não tenho, e continuei andando. Nisso ele vai andando do meu lado e põe a mão por baixo da camisa em formato de arma e fala, quer ver o ferro? E já entendendo que isso era uma tentativa bizarra de assalto falei, mostra então. Ele ficou todo sem jeito, tirou a mão debaixo da camisa, falou que eu fui grosso, sim, ele falou que eu fui grosso. E ficou mais um quarteirão e meio tentando me enrolar para conseguir alguma coisa, como por exemplo perguntar a hora para eu puxar meu celular e ele pegar e sair correndo. Até que ele fala que tá com fome e eu com pena e sendo uma pessoa boa ofereci para comprar um lanche para ele ali perto e ele responde, não, eu quero R$1. Eu perdi a paciência e falei, então vai se fuder tu seu viado. Tá achando que eu sou tua putinha é? Respondeu ele enquanto ia embora resmungando. Até hoje eu mesmo tenho dificuldades em acreditar nessa história. Quando eu tinha 13 anos eu estava andando com uma amiga para pegar um ônibus de volta para casa, e sentimos alguém puxando a gente pela mochila. Viramos achando que era algum outro amigo nosso. Mas eram dois caras e uma menina da nossa idade que mostraram uma arma por baixo da blusa e mandaram a gente passar nossos tênis. Era 2005 e aqueles tênis de surfista estavam na moda, e eu não tenho orgulho de ter aderido, mas lá estava eu usando o Mary Jane que todo mundo usava e minha amiga estava com aquele tênis azul e amarelo da Plasma. A gente começa a tirar na hora, e nessa menina vira para mim, olha para meu tênis e fala não, o seu agente não quer. Então essa é a história de quando meu tênis velhinho foi esnobado pela assaltante. O que foi uma sorte, não sei como eu ia voltar para casa só de meia, mas me zoaram por um bom tempo por causa disso. Eu devia ter uns 11 ou 12 anos. Meu pai me deu uns R$20 para comprar um CD do Falcão na falecida Banana Records. Comprei o CD e fiquei esperando ele no estacionamento de um supermercado enquanto ele foi alugar um filme. Nisso chegam dois pivetes mais ou menos da minha idade, puxam uma conversa nada a ver e um deles enfia a mão no meu bolso e tira todo o troco e começa a me ameaçar. Eu fiquei bem calmo e comecei a explicar para os dois que meu pai era militar e que pro bem deles, era melhor eles me devolverem tudo. Teci uma história complexa que nem lembro bem. Os dois se olharam, resolveram não se arriscar e enfiaram de volta direto no meu bolso. Fui conferir em casa e tinha recebido umas moedas a mais. E aí? Gostou dessas histórias? Se você tiver histórias como essas, conte nos comentários. Deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder mais vídeos como esse.